Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a partir do versículo 36 do Evangelho segundo Mateus 24, quando Jesus o Cristo começa então a falar da sua segunda vinda, podem reparar que ele não apresenta nenhum sinal escatológico, como os sinais escatológicos que apresentou quando da sua vinda em juízo contra Jerusalém. Os 35 primeiros versículos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23, Jesus o Cristo, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, disse-lhes, prestem muita atenção, versículo 20, Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Bíblia, versão João Ferreira de Almeida. A Bíblia de Jerusalém diz: a vinda do reino de Deus não é observável. A Bíblia King James Fiel diz: o reino de Deus não vem com observação. Este versículo direto do grego diz: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Versículo 22, e disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Versículo 23, e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus, o Cristo, aqui nestes versículos, está dizendo claramente que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com visível aparência, porque o reino de Deus já estava entre eles e não percebiam. Como assim? Jesus o Cristo está dizendo que ele, Jesus o Cristo, era o próprio reino de Deus. João Batista, pregando no deserto da Judéia, sabia disso e dizia peremptoriamente e alto em bom tom: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. João Batista dizia, é chegado o reino de Deus, ou chegou o reino de Deus, chegou o reino de Deus, porque em Jesus o Cristo cumprir-se-iam todas as promessas. E realmente, em Jesus o Cristo, todas as promessas foram cumpridas. Portanto, o reino de Deus
era uma realidade entre eles. O reino de Deus é uma grande e maravilhosa realidade entre nós cristãos também. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, sob o influxo do Espírito Santo, na primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, escreveu: vós sois uma raça eleita, isto é, vós tendes o DNA de Deus. Vós sois sacerdócio real, isto é, vós sois o corpo eclesiástico de Deus. Vós sois uma nação santa, isto é, vós sois uma nação separada para um propósito divino e com uma identidade em comum. Vós sois de propriedade exclusiva de Deus, isto é, um povo que espiritualmente fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e interesses espirituais semelhantes. Este é o reino de Deus. Mas viveremos o reino de Deus na sua plenitude, completamente e totalmente, quando Jesus, o Cristo, voltar em poder e grande glória. Mas essa expressão usada por Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem com aparência externa ou com visível aparência, como está no original grego, mostra-nos ou adverte-nos também que a sua segunda vinda não será acompanhada por sinais escatológicos, como da sua vinda em juízo contra Jerusalém. Jesus o Cristo manda ou recomenda observarmos, vigiarmos e ficarmos atentos aos acontecimentos que serão semelhantes aos dos dias de Noé e Ló. Meus queridos irmãos e amigos, quando Jesus o Cristo disse claramente que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é observável, não vem com visível aparência, é para ficarmos atentos, vigiar, observar os acontecimentos, porque o fim de todas as coisas, ou a sua segunda vinda, não virá de maneira, ou não será de maneira que irá atrair a atenção. No rodapé da Bíblia, Haroldo Dutra diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Presta atenção, meus queridos irmãos e amigos. Ele está falando que os acontecimentos que antecedem o reino de Deus não serão acontecimentos extraordinários que chamam a atenção, como a maioria dos pregadores e os que falam sobre a segunda vinda de Jesus o Cristo dizem. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27, Jesus o Cristo disse para ficarmos atentos, vigiar, porque a sua segunda vinda vai ser inesperadamente como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Houve acontecimentos extraordinários antes do dilúvio.
Houve acontecimentos, recomendações extraordinárias antes do dilúvio? Não. Noé pregava a justiça de Deus e advertia o que estava para acontecer. É o que nós devemos fazer. Orientar a todos para o que deve acontecer. Nos versículos 28 e 29 de Lucas capítulo 17, diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, inesperadamente e sem nenhum aviso exterior visível, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Meus queridos irmãos amigos, outra observação comportamental importante é a que o apóstolo Paulo menciona na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: pois quando disserem a paz, a esperança, a paz, esperança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Essa comparação com dores de parto é para mostrar que haverá um grande sofrimento, consequência da vinda inesperada de Jesus, o Cristo. Meus queridos irmãos amigos, como podem perceber, a segunda vinda de Jesus o Cristo não será precedida por sinais ou eventos como os que foram apresentados nos 35 primeiros versículos de Mateus 24, porque esses sinais foram específicos para a vinda em juízo de Jesus o Cristo contra Jerusalém. Mas é importante salientarmos que alguns acontecimentos, alguns sinais ou eventos que foram registrados quando da vinda em juízo de Jesus o Cristo contra Jerusalém, podem se repetir novamente na segunda vinda gloriosa de Jesus o Cristo. Porque muitas coisas são consequências do pecado. Coisas que vêm desde o jardim do Éden. São fenômenos naturais também, etc. Mas a grande tribulação, o reino do anticristo, etc., isso jamais haverá. A grande tribulação já aconteceu. Isso é líquido e certo. Só não aceita mesmo quem não quer. Meus queridos irmãos e amigos, temos muito material a respeito desse assunto e apresentaremos com muito carinho esses materiais aos meus queridos irmãos e amigos. Estamos apenas começando. Acompanhem os nossos estudos, queridos irmãos e amigos. Dê o seu like. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se. É importante para nós.
Esse canal é para todos aqueles que não se compactuam com mentiras. O nosso grande e único compromisso é com Deus e com a sua palavra. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.